Olá, boa noite. Bom, estamos iniciando mais uma reunião científica do grupo da Regional Unifesp. E hoje eu estou muito contente que a Karen, que é nossa amiga, ajuda a gente lá na pós-graduação do Círio. E a gente se conheceu, né, Karen? Pela Sunotips, pelo Instagram. Foi. E foi muito bom, né? Então, é uma pessoa que aceitou o nosso convite para dar essa aula. E ela é uma pessoa brilhante, porque ela tem muita experiência no assunto e eu tenho certeza que será muito produtivo. Karen, pode se apresentar. Boa noite a todos. Fico muito contente que você está aqui conosco. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui dividindo os meus conhecimentos e as dicas do dia a dia, porque cirurgias de joelho é o meu cotidiano, é meu dia a dia. Então, acho que vai ser legal e produtivo para todo mundo. E no final a gente faz aquele bate-papo para tirar dúvidas, conversar sobre o que vocês fazem. E vai ser ótima a aula, estou muito ansiosa. Pode começar, pode brilhar, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela. Karen, tá perfeito agora, Karen. Entrou e tá lindo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Karen Farias, tenho especialidade em dor, trabalho no Hospital Americas Medical City aqui no Rio de Janeiro e sou membro também do Núcleo de Anestesia Regional da SAERJ. É muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema que eu gosto muito e eu faço no meu dia a dia. Então, vou me encurtar essa apresentação para a gente ter mais tempo para falar sobre o assunto. Começando, o tema que me foi dado foi para falar de anestesia para procedimentos do joelho, e não tem como falar sobre anestesia regional sem relembrar um pouco da anatomia. Então, eu trouxe para vocês essa imagem que a gente vê o plexo lombosacro. E quando eu falo de joelho, as raízes mais importantes, os nervos mais importantes que a gente tem terminais desse plexo lombosacro é o cutâneo lateral da coxa, o femoral, o obturador e o ciático. Esses são os importantes para o membro inferior, tanto da parte anterior, que faz parte do plexo lombar, e a parte sacral, que é basicamente pelo ciático, que é a parte posterior. Então, relembrando a distribuição cutânea, óssea e muscular, o que a gente tem aqui? A parte anterior é basicamente inervada pelo nervo femoral, com seu ramo principal, que é o nervo safeno. A gente tem também, para outros tipos de procedimentos, que a gente vai tocar um pouco no assunto do que o obturador a gente não consegue muito bem para os nossos bloqueios de joelho, mas ele serve para essa analgesia, para procedimento de quadril medial, você pega essa parte onde está roxa, que vai até o joelho na parte medial também, uma parte pequena, pegando contribuição cutânea e muscular também. E o cutâneo lateral da coxa, o cutâneo femoral, ele basicamente tem uma distribuição sensitiva. Então, para procedimentos de joelho em si, eu não vejo muita indicação, mas é importante para um procedimento de quadril, por exemplo. Na parte da perna inferior, a gente tem a contribuição basicamente do ciático e o safeno, que pega essa parte medial, que está em laranja na nossa imagem. Então, vai pegar essa parte da pele medialmente, que vai até lá embaixo, o moléolo. A parte óssea, a gente pega procedimentos, por exemplo, de tornozelo medial, é interessante a gente fazer o bloqueio também do safeno, porque ele inerva essa parte óssea medialmente. E falando de joelho agora, a gente viu que a inervação basicamente anterior é feita pelo femoral e posterior pelo ciático e suas contribuições sensitivas. O Tran fez esse trabalho que foi muito legal, que ele fez a dissecção dos nervos, passou isso no computador e fez essa imagem super bonita para a gente, desses ramos que vão inervar a parte do joelho em si. Então, a gente tem aqui a parte lateral, a parte anterior e a parte medial. O que a gente vê? O nervo que a gente sempre pensa quando vai fazer joelho é o nervo safeno, que inerva essa parte anteromedial do joelho. Mas como é que eu procuro aqui na parte das cores, ó, o ramo infracatelar do safeno, que está em marrom, eu diria amarelo, meio estranho, essa cor aqui que vai ser o nervo do vasto medial,
que vai inervar também essa parte medial do joelho. E a parte lateral, o que a gente tem aqui? Em roxo, pegando essa parte, passando por baixo da fíbula tubular recorrente. Esse em rosa, a gente tem o ramo inferolateral do genicular, em vermelho, ramo do fibular. Então, a gente vê que a gente tem mais contribuição nos ramos do ciático. Em azul, a gente... pode seguir. Agora voltou a aparecer a sua tela e apareceu você. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, essa parte posterior, a gente tem basicamente os ramos das divisões do ciático e do obturador, que está em azul. E para que eu preciso saber disso para analgesia dos procedimentos de joelho? Quais são esses bloqueios que eu consigo pegar essas inervações que vão contemplar a região do joelho anterior e posterior? A gente vai falar um pouco, então, do canal dos adutores, do IPEC, LIA, que é a infiltração de anestésico local, e um pouquinho dos geniculares, que está aí no dia a dia das pessoas, e cada vez tem mais cirurgião querendo aprender como fazer. Será que vale a pena? Será que a gente tem indicação, alguma cirurgia que a gente possa fazer esse tipo de bloqueio? Vamos discutir mais a fundo também. Então, falando do canal dos adutores. As fotos não vieram. O canal dos adutores... O canal dos adutores contempla o quê? A inervação, o nervo que vai passar dentro do nosso canal dos adutores é o nervo safeno, que é um ramo sensitivo do femoral. Ele é indicado para procedimentos da região anteromedial da coxa, aqui, uma partezinha da coxa e da perna, basicamente. Então, vou pegar só essa parte medial. Consigo fazer esse bloqueio tanto com probe linear ou curvo, mas dou sempre preferência ao probe linear. Se o paciente tiver um IMC maior, a gente pode optar pelo curvo, se não estiver vendo bem a imagem, com um volume em torno de 15 ml. Complicações principais, a gente vai ter bloqueio motor, falha do bloqueio, função vascular, hematoma, intoxicação por anestésico local e neurológicos, que eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula. O início do canal dos adutores começa aqui, no trígono femoral, ó. Essa região parece um triângulo, onde a base do meu triângulo é o ligamento inguinal, a gente tem lateralmente o sartório, que é esse músculo grandão que vai cruzar a parte da coxa anterior, e essa parte medial, que é o adutor longo. Então, o início do canal, onde eu estou aqui com a seta, na ponta desse triângulo, então é o ápice do trígono femoral. E o final do canal dos adutores é aqui nessa abertura que eu tenho no adutor, onde a artéria femoral vai passar para a parte posterior, vai virar artéria poplítea. Essa imagem do ultrassom, quando a gente bota no meio da perna do canal dos adutores, o início do canal dos adutores. Como é que eu vejo isso no ultrassom? Falei para vocês que o início dele é no trígono femoral. E eu identifico esse trígono quando eu vejo as duas bordas, tanto do sartório, que é esse músculo aqui que eu estou mostrando para vocês, quanto do adutor longo. Quando a gente tem um encontro do adutor longo com a borda do sartório, tem algumas literaturas que falam que é um sinal da prece, que parecem duas mãozinhas grudadas, esse é o início do canal dos adutores. Então, eu identifico o início do canal dos adutores, vou com o meu probe um pouco mais para a lateral para eu chegar nessa região onde vai ter o meu nervo safeno. Eu vejo que ele vai estar do lado da artéria, embaixo da artéria normalmente eu vou ter a veia, posso ter uma ou outra veia, então sempre que a gente for ver a nossa imagem, a gente vai tirar um pouco a pressão para ver se eu estou apertando alguma veia. Eu vou entrar com a minha agulha de lateral para medial, nessa região aqui, e injetar o meu anestésico nesse nervo safeno. Ele é tão fininho que algumas vezes eu não vou vê-lo, mas eu posso injetar mesmo sem vê-lo. Vou passar com a minha agulha pelo sartório, transfixando o sartório. Eita. Vejam que tem uma linhazinha aqui em cima da artéria, embaixo do sartório aqui, eu estou apontando para vocês, que é mais grossinha, mais branca, ou seja, hiperecóica. Essa linhazinha é a membrana vasta adutora, que é o teto do canal dos adutores. Então, quando eu for transfixando o sartório, passar por essa membrana, eu vou sentir uma pressão, um clique. Aí eu vou passando com a minha agulha, depois desse clique, faço a injeção do lado da artéria com o meu nervo safeno, cuidado para não perfurar esse nervo, que ele é fininho. O que eu tenho nesse canal, então? Basicamente, o nervo safeno, a artéria
e veia femoral. Em alguns casos de dissecção de cadáver, a gente conseguiu identificar até 30% do nervo obturador, mas não é muito fidedigno. O que a gente sabe é que o safeno sempre vai estar passando por lá, e é esse nervo que a gente quer bloquear para esses procedimentos do joelho. Então, mostrando aqui na anatomia, eu tenho a coxa, esse brilhou primeiro o sartório, medialmente o vasto medial, o vasto lateral, e observem comigo que eles vão se juntar, são as musculaturas juntas, e dentro deles tem esse canal, que vai passar a artéria, veia e o nervo safeno. Então, forma realmente as bordas do canal dos adutores, as musculaturas, adutor longo, sartório e o vasto medial. E por essa razão, quando eu injeto um volume de anestésico muito grande, eu consigo... Agora apareceu você, agora a tela está voltando. Voltou a tela. Pode continuar. Estava num vídeo que rodava. Estão vendo na outra sonografia, com essa imagem do desenho, eu tenho o quê? O músculo sartório aqui em cima, apontando aqui do lado o vasto medial, no meio veia, artéria e nervo safeno, lateral eu tenho, da minha imagem que eu estou espelhando para vocês, o adutor longo e aqui embaixo o adutor magno. A minha agulha no paciente vai entrar de lateral para medial. O vasto, a gente chama de vasto medial, mas ele está lateral, porque é vasto medial ao fêmur, tá, gente? Às vezes as pessoas confundem. Então, minha artéria vai entrar de lateral para medial. Essa estrutura hiperecóica é o nervo safeno. Vou injetar meu anestésico, vai banhar muitas vezes. Foi? Tudo certo, tudo aparecendo. Aquela imagem do Naisora, onde vai mostrar os geniculares, né? Isso. Então, o que a gente vê aqui dos nervos geniculares? A gente tem os geniculares superiores laterais, mediais, inferiores mediais, inferiores laterais. Então, é um bloqueio sensitivo, eles são ramos sensitivos. Eu vou fazer basicamente 3 injeções, poupando o genicular inferior lateral, porque eu posso pegar o fibular recorrente e ter um pé caído no pós-operatório. Então, são esses 3 bloqueios. Na minha imagem do ultrassom, eu vou ver como se fosse essa rampazinha, um espessamento facial aqui em cima dessa rampa, que no caso, o vasto medial, a musculatura mostrando, e embaixo esse espessamento. Eu consigo algumas vezes botar o collar e ver a artéria pulsando, outras vezes não. Então, eu entro com a minha agulha ou fora de plano ou em plano e injeto em torno de 3 ml nessa região. Se eu virar com o meu probe, eu vou ter essa imagem, não vai ser mais a rampa, mas essa imagem do fêmur circular e esse espessamento em cima. Mesma coisa, posso ir tanto fora de plano ou em plano e injeto meu anestésico batendo no osso, em torno de 3 ml. Tem cirurgião que usa dessa técnica para, se um paciente tem dor rebote no pós-operatório, nessa parte do joelho, vai ver qual a parte, principalmente lateral, porque o nosso bloqueio do safeno não vai contemplar essa região, eles fazem uma associação do bloqueio do genicular, algumas vezes até sem avisar o anestesista, aí vai depender da equipe de vocês. Tem relatos de realização da prótese total do joelho apenas com bloqueio dos geniculares. Eu, particularmente, já tentei no hospital universitário, não achei que a qualidade analgésica foi eficaz, mas a gente está esperando os trabalhos saírem para ver se realmente é válido ou não, porque a parte positiva, que é um bloqueio meramente sensitivo, pós-operatório desse paciente, em termos de fisioterapia e força motora, é outro. Então, vamos ver o que os trabalhos vão trazer para a gente futuramente. Agora, começando a falar dos tipos de cirurgia. Então, para procedimentos dos joelhos, a gente tem basicamente o quê? Procedimentos artroscópicos, com reparo de menisco, reconstrução do ligamento cruzado anterior ou posterior, tenólise do quadríceps,
prótese de joelho parcial ou total. Então, qual é o mecanismo da dor para a gente conseguir entender o que a gente vai fazer para tratar esse paciente no nosso pós-operatório, para esse paciente ter uma qualidade analgésica eficaz? Eu tenho aqui os receptores periféricos, eles vão sofrer um trauma, que no nosso caso é cirúrgico. Já nessa região, eu consigo o quê? Com anestésico local e anti-inflamatórios, melhorar, evitar a dor no pós-operatório ou uma dor de baixa intensidade. Essa inervação vai subir pelo gânglio da raiz dorsal, cruzar lá no corno dorsal da medula, indo pela via ascendente no córtex cerebral. Então, eu consigo também, com o meu bloqueio aqui, anestésico local, bloquear essa parte do nervo periférico. Na minha raiz dorsal, eu consigo utilizar anestésico local, opioide, alfa-2 agonistas, e na parte do córtex, opioides e alfa-2 agonistas, além de outros adjuvantes, como sulfato de magnésio, por exemplo, vitamina. Falando da artroscopia do joelho em si, o que é esse procedimento, para quem não conhece? Então, consiste em colocar 2 probes para injetar um anestésico e a gente vai fazer o quê? Ou a sutura, como mostra aqui no vídeo, ou simplesmente o reparo, se essa lesão do menisco não for suturável, porque não é qualquer lesão que eles conseguem suturar, eles vão fazer o reparo e vão comer essa parte do menisco que está rompido. Se o paciente também é idoso, eles preferem não fazer essa sutura. Então, é um procedimento simples, dependendo se a sutura for de 1, 2 pontos, tem suturas grandes, que vão ser 7 pontos. Quanto mais pontos de sutura, mais tempo de cirurgia. Mas isso, em mãos hábeis, né? No dia a dia do cirurgião de joelho, vai gerar em torno de meia hora, 40 minutos, já depender do paciente. Se for um joelho agudamente inflamado, com uma associação da sinovectomia, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas é um procedimento pouco doloroso. E o que a gente tem que saber também? É um procedimento ambulatorial, ou seja, mesmo que você decida fazer algum bloqueio, você tem que lembrar que esse paciente vai para casa precocemente, ele não vai ficar lá 2, 3 dias internado. Ele pode ser um pouco mais complexo com as suturas, mas não são comuns no dia a dia. É um ou outro paciente que é realizada a sutura, né? Como eu disse para vocês, às vezes a sutura, a lesão não é suturável, ou mesmo o paciente em si, o HPP dele não serve para fazer esse tipo de procedimento. É um procedimento com baixo estímulo, baixa resposta motora, inflamatória, menos dor no pós-operatório. A atenção que eu coloquei para vocês é para a artroscopia em mosaico. O que é esse procedimento? Quando a gente faz uma artroscopia, a gente vai ver a parte também da cartilagem. Se essa cartilagem estiver doente, eles podem fazer um procedimento que eles falam que é em mosaico. Então, eles tiram uma parte da cartilagem que está doente, eles podem botar uma membrana nessa parte doente, ou mesmo fazer um plug de uma região boa para essa região mais doente, e aí tentar regenerar essa parte da cartilagem do joelho. Esse procedimento, quando é realizado, ele dói um pouco mais, então eu indico fazer um bloqueio para analgesia pós-operatória. E nos procedimentos simples, você pode escolher o que você quer fazer. Então, você pode fazer hack, pode fazer geral com máscara facial. Tem gente que faz, que o procedimento é tão rápido, tem procedimentos que duram 15 minutos, é um reparo muito pequeno. Então, às vezes, você consegue fazer só com uma máscara facial e associado à anestesia local dos pontos que o probe vai entrar, são 2 ou 3, dependendo da técnica utilizada, e pode associar ou não o bloqueio safeno. Basicamente, na nossa equipe, a gente faz a hack associada à infiltração de anestésico local nesse joelho, na incisão do joelho, onde vai ter o corte. Eles fazem, em 99%, apenas 2 cortes infrapatelares para entrar com probe. E a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, a gente vê nesse vídeo, primeiro, ele tirando o tendão do semitendíneo, semimembranoso, para formar esse novo tendão do ligamento que foi rompido. Então, ele tirou esse stripper, que é quando entra e tira esse tendão. Esse stripper, por si só, pode fazer lesão, porque eles entram às cegas. Então, ele pegou o tendão, dobrou, suturou,
Fazendo agora a artroscopia, ele realiza o túnel femoral e tibial, fez a limpeza do coto do ligamento cruzado, começou a fazer o túnel. Sempre que eu tenho furo no osso, isso dói. Fez o túnel femoral, fez o túnel tibial e vai passar agora um enxerto, um novo enxerto de tibial para femoral. E aqui ele vai prender, nesse caso, com 2 clipes, às vezes prendem com um parafuso absorvível. Então, é um procedimento mais longo, uma duração em torno de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do cirurgião e da lesão. Se essa lesão já tem mais tempo, acima de 6 meses a 1 ano, provavelmente esse paciente vai ter lesão associada do menisco, então é uma cirurgia maior. E para esses pacientes, a gente tem que pensar que eles vão ter um pouco mais de dor no pós-operatório, principalmente por essa parte do túnel tibial e fibular para passar um novo enxerto. Esse furo do túnel incomoda no pós-operatório. Apesar disso, também é um procedimento ambulatorial com estímulo moderado. Se você estiver falando de LCP, que é o ligamento cruzado posterior, aí já é um procedimento maior, uma duração maior, em torno de 2 horas, a gente vai passar perto de vasos importantes, então lembrar que essa cirurgia vai ser mais demorada. Analgesia, nesse caso, multimodal, então a gente faz dipirona ou paracetamol, anti-inflamatórios e bloqueio, eu associo sempre o bloqueio do nervo safeno. Pensa também se o seu cirurgião vai utilizar ou não garrote. Hoje em dia, cada vez menos cirurgiões usam garrote, tentam evitar. Eles fazem sem a utilização do garrote. E por que eu falo isso para vocês? Porque no pós-operatório, 1% dos pacientes vão desenvolver dor relacionada ao garrote nessa parte da coxa ou mesmo uma dor no pós-operatório imediato da isquemia, se esse procedimento for de longa duração. Se for LCP que demora mais, preste atenção no tempo do garrote, porque eles podem estourar o tempo do garrote permitido. Então, o ideal é eles continuarem o procedimento sem o garrote ou fazer uma pausa para poder insuflar o garrote novamente. Então, a gente utiliza nessas reconstruções ligamentares analgésicos, anti-inflamatórios, utiliza adjuvantes como sulfato de magnésio, clonidina ou dexmedetomidina, depende do paciente. Se for paciente jovem e se tiver uma frequência cardíaca adequada, às vezes a gente faz em atleta que já tem uma frequência cardíaca baixa, a gente evita usar esses agonistas alfa-2. Ketamina não uso no dia a dia, porque já tive, mesmo em baixa dose, alucinações, e esse paciente, a família ficou se sentindo mal de ir para casa. Então, a gente evita utilizar a ketamina nesses pacientes, porque é um procedimento ambulatorial que vai para casa precocemente, e sempre associo de bloqueio para eles o bloqueio periférico do nervo safeno, do canal dos adutores, ou tem uma equipe particularmente que evita fazer bloqueios, também não gosta de opioide no neuroeixo, eles fazem infiltração com anestésico local. Então, eles infiltram a região do túnel, eles infiltram intraarticular e eles infiltram por onde vai entrar os trocáteres para fazer artroscopia. Além disso, quando você faz o bloqueio do safeno, deve lembrar também, o safeno não vai contemplar a região que vai ser a retirada do enxerto. Então, essa região ou você infiltra com anestésico local separadamente, mas não é um estímulo muito doloroso. Você pode avisar o paciente se ele estiver incomodado para pedir um analgésico de resgate. A gente, na nossa equipe, coloca dipirona e anti-inflamatório regular, e nesse caso a gente bota um opioide de resgate, se estiver incomodando muito. Normalmente o paciente não pede, mas eles ficam assustados se você não avisar que isso vai acontecer. Então, avisa na visita ou não do safeno, mas que essa parte da região medial que vai para posterior, tirando o semimembranoso e semitendinoso, o tendão para fazer o novo tendão, essa região fica dolorida. Eu falo que é como se tivesse muito tempo sem malhar e resolveu malhar essa parte dos adutores, fica dolorido ali. Alguns pacientes sentem mais e pedem o opioide de resgate, mas eles sabendo que isso vai acontecer, isso aí vai ser tolerado pela maioria. Lembrando também, quando a gente fala de ligamento, de reconstrução ligamentar de joelho, quando a gente faz o bloqueio de safeno, às vezes tem uma confusão se esse paciente evolui
com neuropraxia do nosso bloqueio ou da cirurgia em si. Então, tem relato, uma porcentagem alta, que chega a 70%, evoluírem com neuropraxia dessa região. A gente mostra aqui 2 incisões diferentes, e esses pacientes, o nervo safeno aqui na nossa imagem, mostrando a parte que vai para a patela, infrapatelar, esses raminhos, e isso, quando eu passo aquele stripper para tirar o enxerto, essa parte pode ser lesada e ter uma neuropraxia e o pós-operatório eles quererem ocupar o seu bloqueio. Então, saiba que isso existe, já tem muitos relatos na literatura, muito antes dos bloqueios surgirem, então essa discussão tem que ser conversada também no dia a dia com seu cirurgião. Aqui mostrando um trabalho que até 6 meses, 77% dos pacientes que fazem essa incisão vertical, elas evoluem com uma neuropraxia da região. Então, saiba que existe, que pode acontecer, e preste atenção para ver quem é, entre aspas, o culpado dessa neuropraxia. Aqui outra imagem, mostrando essa parte vermelha que o paciente fica sem sentir, ou dependendo da incisão, essa parte medial mais para baixo. Temos pacientes que vão até a parte do maléolo, toda essa região medial do safeno. Falando agora de tenoplastia do quadríceps, escrito 2 vezes. Então, quando o paciente faz lesão do quadríceps, qual é a diferença de bloqueio que a gente pode fazer? O bloqueio femoral nesse caso. Então, a maioria eu faço bloqueios meramente sensitivos, mas na tenoplastia do quadríceps, esse paciente não vai precisar do quadríceps no pós-operatório, ele vai ser poupado para poder cicatrizar. Então, eles fazem a passagem da âncora, prendendo o quadríceps, e eles evitam que esse paciente venha caminhar no pós-operatório, botar carga nesse joelho, para não lesionar e não soltar essa amarração do quadríceps. Não está passando? Não. Sério. Que loucura. Agora foi. Não foi? Agora foi. Sim, certo. Tá ouvindo? Tudo certo. Tudo certinho. Beleza. Então, falando agora estava terminando de falar vocês ouviram a parte da trombose? Ai, Karen, eu não sei, eu acho que não. Tá, vou começar a tela de novo, então. Então, lembrando para a prótese de joelho, o que a gente tem que saber? Quando eu falo de pré-anestésico, lembrar que são pacientes idosos, então eu evito fazer principalmente o uso de benzodiazepínicos. Falando de antibiótico profilaxia, repique, porque eu botei isso? Normalmente, próteses primárias são próteses que duram 1h30, 2 horas de procedimento. Mas quando a gente fala de revisão de prótese, esse tempo pode se estender até o horário do repique, por exemplo, do Quefazol de 4 horas. Então, fiquem atentos se for revisão de prótese de joelho. Ácido tranexâmico, a gente sempre faz uso, 20 miligramas por quilo, porque foi uma mudança completa, né, no pós-operatório de transfusão desses pacientes, com a utilização do ácido tranexâmico. Mudou completamente a transfusão sanguínea desses pacientes. O uso de garrote, tem cirurgião que faz com garrote, sem garrote, tem cirurgião que utiliza o garrote na parte inicial do procedimento, quando ele faz a incisão e a coagulação dos tecidos adjacentes. Então, ele usa em torno de 10 minutos, 15 minutos esse garrote e desinsufla, e se houver necessidade, uma cirurgia mais difícil e sangrativa, ele passa o garrote normalmente. Mas fique atento ao ΔT da utilização do garrote. Sempre faz uso de analgesia multimodal. Dos procedimentos do joelho, é o que tem mais dor no pós-operatório, que pode evoluir com dor crônica, e com isso, as consequências da dor crônica nesse paciente. Um paciente que já tinha uma dor a longo prazo, que já pode ter sensibilização central, então ele tem que ser muito bem visto na parte de dor do pós-operatório também, para evitar essa sensibilização. Analgesia multimodal, então, nesses pacientes, e lembrar da trombose, o pós-operatório de prótese total de joelho evolui com mais trombose,
colocar na sua prescrição a utilização do Clexane, e nesse período de 12 horas depois do bloqueio do neuroeixo, para iniciar o Clexane, você também pode botar o compressor pneumático, se tiver no seu hospital disponível, ou a meia elástica. A gente bota meia elástica e compressor no membro que não foi operado, e no membro que foi operado a gente bota só a parte do compressor por cima. Agora vamos falar da prótese do joelho em si. O que eu tenho que pensar desse paciente quando eu falo de prótese de joelho? Então, eu tenho que ter uma analgesia que vai diminuir a dor no pós-operatório, diminuir o tempo de internação, que eu vou melhorar esse desfecho, diminuir o custo hospitalar desse paciente, diminuir mortalidade, os recursos utilizados nesses tipos de procedimento. Então, tem uma série de fatores que eu tenho que me atentar para esses pacientes, esses procedimentos em si. Lembrando também das quedas hospitalares, que giram em torno de 3%, principalmente quando eu faço um bloqueio motor, por exemplo, que fazia anteriormente o bloqueio do femoral, e a gente foi evoluindo o bloqueio do canal dos adutores. E mesmo assim, se eu faço um bloqueio do canal dos adutores mais alto, eu posso ter uma migração desse anestésico para ramos motores do femoral, e esse paciente pode cair no pós-operatório. Então, além de se atentar para o bloqueio que você vai realizar, você tem que falar com esse paciente, com um familiar que vai ficar com ele durante a internação, para quando ele for se levantar, estiver apto a se levantar para deambular, ir ao banheiro, fazer suas necessidades, ele tem que estar sempre acompanhado. E a primeira vez que ele levantar tem que ser com alguma enfermeira ou técnica do setor. Ele tem que avisar a técnica que ele quer deambular. Além disso, prestar atenção durante a fisioterapia, se ele vai estar auxiliado pela fisioterapeuta durante todo o momento para essa deambulação, para não ter queda no pós-operatório. A gente acha que não acontece, mas acontece, não só nesses procedimentos, mas principalmente na prótese de joelho, por causa da cirurgia em si. Ele vai perder a sua propriocepção, que demora em torno de 6 meses para voltar, e pelos nossos bloqueios. Além disso, a transfusão sanguínea, ácido tranexâmico, que vai diminuir a transfusão sanguínea, diminuir a incidência de dor crônica. Então, se esse paciente já tem uma sensibilização, já tem dor crônica no pré-operatório, tomar mais atenção ainda para o pós-operatório para ter uma dor controlada. De repente, indicar até para esses pacientes a utilização do catéter do canal dos adutores. Então, é um paciente que tem que ser melhor visto. E melhorar a satisfação do paciente como um todo. Então, a gente vai utilizar de analgésicos, anti-inflamatórios, adjuvantes. Posso fazer o bloqueio da infiltração da cápsula, como o IPEC, ou a ULIA, que é a infiltração sob visão indireta do cirurgião, associada ou não ao bloqueio periférico. Então, você pode fazer, vamos lá, bloqueio safeno com bloqueio do IPEC. Você pode fazer o bloqueio safeno em 2 pontos, mais proximal e mais distal, pensando no distal para ir para esse plexo popilíteo e ter uma analgesia da cápsula posterior. E você pode fazer apenas a alia, que é a infiltração dessa parte toda do joelho sob a região. Agora, sempre lembrar que isso deve ser como uma balança. Alguns pacientes a gente consegue fazer mais medicações, outros pacientes a gente tem que usar doses menores. Então, se atentar para o bloqueio que vai ser e se atentar para o paciente como um todo. A gente tem um paciente de 60 anos que pode ser jogador de tênis no seu dia a dia, ter uma musculatura adequada, ter indicação de prótese precoce. Então, é um tipo de paciente. Ou a gente pode ter um paciente de 80 e tantos anos, um idoso frágil, que quer fazer o procedimento, que foi indicado pelo cirurgião para realizar o procedimento. E, além disso, eu posso ter um paciente como esse, que foi submetido a uma artroscopia de joelho, que é um atleta profissional. Ele teve uma lesão meniscal, mas durante o procedimento, cartilagem, e resolveram nesse pós-operatório fazer um bloqueio do nervo safeno. O paciente processou a equipe cirúrgica em 180 milhões porque ele disse que ele nunca mais conseguiu jogar da mesma forma que antes.
Então, atente-se para o seu paciente. Quem é Caiu. futebol, no Neymar da vida, o Neymar teve uma fratura do quinto metatarso e não foi realizado o bloqueio periférico, ficou naquela não faz. Então, o que significa aquela cirurgia para ele, um paciente de milhões? Será que vai fazer o bloqueio? Se não vai, você tem que explicar o que vai ser feito e tem que ter um termo de consentimento bem redigido de todos e a paciência, umas quedas do sinal aqui. E vamos abrir para discussões para a gente conseguir aprender mais coisas juntos. Estou aberta a conversar. Oi, Cris? Karen. Estou aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Menina, falhou um pouquinho aqui no final, mas eu achei brilhante você ter colocado... Não, a aula inteira, assim, apesar de você ter caído 2 vezes, que isso a gente consegue resolver, não tem problema. Se você quiser fechar a tela para eu ver você inteira, acho que é melhor. Interromper. Oi. Então, assim, eu achei assim, eu sabia que eu queria a sua aula porque você comenta todos os tipos de cirurgias, principalmente as cirurgias mais simples. E as pessoas que estão começando na anestesia regional têm essa coisa de querer bloquear, sair bloqueando todo mundo, né? E é muito bem colocado quando você comenta sobre a artroscopia simples, né? Uma masclaringe ou uma RAC sem opioide. O paciente sai muito bem, a gente sabe disso, né? As analgesias endovenosas ficam muito bem, fica muito bom. Mas foi muito bom você colocar os 2 pacientes aí famosos no final. Eu não sabia do caso de que o paciente tinha processado, né? E aí você vê, a equipe faz um bloqueio para o paciente ficar bem, né? Não ter dor. E aí ele vem falar que ele não jogou, a gente sabe que isso não cabe, né? Que, na verdade, se o bloqueio durasse para sempre, ninguém teria dor crônica, né? Mas eu queria que você comentasse. Exatamente. Porque o caso emblemático desse foi um processo de 180 milhões no quarterback, e ele nunca mais, ele relata que ele nunca mais jogou igual e ele acabou se aposentando. Então, eu trouxe essa imagem, essa reportagem para vocês, para a gente lembrar que você fez uma visita pré-anestésica, se você não conversou com o paciente a respeito de realização do bloqueio, de repente não é uma opção realizar um bloqueio dança durante o procedimento cirúrgico, porque isso pode acontecer tanto com esse paciente, que é um paciente de alto valor, né? Ele se aposentando precocemente, quanto que ele vai perder financeiramente, mas no paciente no dia a dia, ele pode relatar que não, eu não queria que fizesse esse bloqueio, eu preferia tomar tramal e qualquer outro opioide. Então, isso tem que ser conversado e mudar a conduta no intraoperatório sem conversar com o paciente é muito arriscado. Então, eu acho que isso deve ser conversado também. Além disso, no dia a dia, o atleta de alta performance está sempre lesionando. Isso vai aparecer no dia a dia, pelo menos de alguém aqui que vai estar assistindo a aula, pegar um atleta de alta performance para a realização de um bloqueio. Pode não ser de joelho, pode ser de outra região. Então, se atente a isso. E a artroscopia simples, Cris, fica super bem mesmo. A gente faz hack. Se o paciente já fala que uma vez eu fiz uma hack e minha coluna nunca mais foi a mesma. Se eu já sinto que esse paciente não quer nem faço a mascularinha onde eles vão entrar. Esse paciente vai precisar. Sim, concordo com você. Tem paciente que já vem com peça, já no 0, né? Tomei uma anestesia e toda vez que esfria, a minha coluna, eu sinto essas conversas aí. O ideal esse paciente é você fazer entuba, masclaringe e pronto. E concordo plenamente com você. Em relação ao negócio de paciente de atleta, eu anestesiei um atleta, não vou falar, um atleta aí da seleção, mas não era da seleção
de futebol, de futsal. E era um joelho. E aí eu expliquei tudo para ele, ele pediu o bloqueio. E deu tudo certo. Não tenho nem o que dizer. Mas eu acho que essa relação médico-paciente é muito importante. Acho que você colocou muito bem. E eu adorei você citar os dois atletas aí no final, principalmente para os iniciantes, né? São mais Porque inocentes. vai com sede no pote. Concordo com você. E achei legal você ter comentado do bloqueio dos nervos geniculares para prótese. Gente, quem já viu uma prótese de joelho e o bloqueio dos nervos geniculares, assim, eles são desproporcionais, né? Não tem como você achar que você vai segurar uma prótese, aquele trauma, uma cirurgia desse tamanho, com esse estímulo álgico, só com geniculares. Assim, o que eu vou comentar uma situação que às vezes, para prótese, assim, se você está no hospital que passar catéter é uma rotina, acho que super vale a pena, né? Fazer um canal dos adutores, associar aí com o IPEC ou não, enfim. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto muito desse bloqueio do IPEC, quem me conhece sabe. A maioria das equipes cirúrgicas de joelho, eles fazem infiltração. Eles já chegam falando para você que vai infiltrar, né? A maioria. E infiltram bem, né? Porque esses portais são bem. Eles infiltram muito bem. É diferente de quadril. Joelho, os caras sabem infiltrar. E geralmente fica muito bom. E se o cara não infiltra, e geralmente ele já vem sugerindo, tudo bem que eles colocam o mix deles, né? Cada um tem o seu mix. E não é só coisa de brasileiro, que a gente vê que os trabalhos é a mesma coisa, né? Cada um tem seu. Coisa. Cada um tem Compara seu. Banana com laranja com abóbora. Nada a ver com nada. Põe tudo. Põe opioide, anestésico local, adjuvante, corticoide, água benta, tudo que for, eles acham que tá tudo certo. E dá certo, eles não estão de todo errado, não é uma crítica, é só um comentário. Mas, assim, o que eu percebo, que assim, aconteceu comigo mais de uma vez em equipes que, por um acaso, não infiltraram. Geralmente eles infiltram, 99% infiltram. Então, se você faz canal dos atores, IPEC, e o cara ainda vai lá e infiltra um portal, o quadrante superolateral, fica muito bom, né? Mas tem equipes que ou infiltram, ou essa infiltração local no quadrante superolateral passa. Já peguei paciente na enfermaria, assim. E aí o paciente queixa dessa dor no quadrante superolateral, porque realmente esse quadrante foi contemplado aí com os bloqueios regionais. E aí sim, eu acho que valeria a pena, até de resgate, um genicular superolateral numa situação como essa. Eu já fiz essa situação com os meninos lá na enfermaria da Top, lá na escola, mais de uma vez. Mas a situação era essa, né? O pessoal tinha bloqueado, os caras tinham infiltrado, já tinha 2 dias da cirurgia, ou seja, já tinha passado o efeito, e a paciente estava relatando uma dor no quadrante superlateral. Então, acho que assim, um genicular aí no superlateral de resgate, acho que fica bom. Se, lógico, o curativo permitir, porque tem aqueles curativos gigantes que vêm até metade da coxa, a gente sabe, e eles não querem que abra, né? Tem mais essa também. Então, era isso. No seu caso, foi no segundo dia, né? Então, o que a minha equipe faz primeiro? Sai com o Jones, que vai da metade da coxa até metade da canela, e no primeiro dia da visita pós-operatória, eles vão tirar esse curativo e vai ter um Tegaderm grossinho, que é Opsite, que é um curativo que fica na região da incisão cirúrgica. Então, a gente consegue resgatar o genicular lateral se tiver necessidade. Depois dessa primeira visita que ele vai tirar o curativo, ver o sangramento, como é que tá, liberar para fisioterapia. Então, vai estar sem o curativo. Karen, Já aquela briga eterna que está perto. Sim. Karen? Oi, estou te ouvindo. Tá. Então, mas eu acho que não era nem segundo dia, não, viu? Acho que tinha mais. Eu não lembro direito. Porque são muitos, aí eu desço com residente, né? Então, não sei te falar, mas eu fiz uns 2, 3 nessa situação, mas não era bem segundo dia, não. Tinha mais tempo. E acho que ficam bem, né? Eles respondem na hora. Sim, sim. Ah, é na hora. É na hora. É. Você entrou com a agulha, eles queixam naquele primeiro momento, mas é um alívio imediato, isso é um fato. Mas assim, olha, eu adorei isso. Parabéns. Muito obrigada. Só tem poucas pessoas aqui.
Eu peço para as pessoas que, se tiverem dúvidas, mandem para Karen pelo Instagram da Sonotips, ou pelo e-mail que ela deixou na aula. E, Karen, muito obrigada, viu? Se você quiser falar Obrigada a vocês. Entendeu? Eu queria agradecer pelo convite, pedir desculpa pela instabilidade da internet aqui, que estava chovendo. E me procurem se tiver alguma dúvida, manda lá no e-mail ou no Sonotips. E foi um prazer estar com vocês aqui em plena 36 semanas de gestação. Então, vocês têm 4 semanas para me mandar mensagem, senão eu vou demorar para ver. Maravilhosa, muito obrigada. O meu agradecimento é ainda maior, não comentei, eu deixei você comentar, né? Eu sabia se comentasse sobre esse aspecto, né? Tanto que a aula tinha que ser hoje por causa disso, né? Porque eu sabia que você manda aí da data do parto. Muito obrigada. Eu vou falar com o Takeda para unir as pontas e não aparecer isso, beleza? Tá. Se por um acaso tiver alguma parte que ele não conseguiu unir, ficar... que eu continuava falando, mas não sei se eu voltei na hora certa. Eu posso gravar só aquela partezinha, que aí você me avisa. Ai, show. Bom, muito obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Cris.